E aí, pessoal, beleza? Deixa eu gravar esse vídeo aqui rapidinho, porque eu bati um papo assim, eu tenho conversado nos últimos dias com alguns amigos, conversar com meu irmão, até aqui em casa, e principalmente noticiário, a mídia, news, né, e rede social, só cria nas pessoas um sentimento de explora, né, porque o sentimento de urgência, de medo e de ódio, ele pode ser facilmente explorado, tanto na mídia, né, nas notícias, quanto nas redes sociais. Mas vamos lá. Quando estourou, né, quando o Putin invadiu a Ucrânia, não estou falando da Crimeia não, né, porque também teve a invasão da Crimeia, estou falando da invasão ao território que ocorreu, vamos colocar assim, recentemente. O que eu mais ouvi foi brasileiros quase em estado de pânico aqui, querendo voltar para o Brasil. E aí eu conversando assim com a Nanda, eu falei assim, ó, eu acho que quem quer voltar para o Brasil por causa disso tem que voltar mesmo, porque a pessoa não se deu conta do que é a Europa. Se vocês colocarem aí, eu convido vocês, principalmente quem mora na Europa, a fazer isso. Vai no Google e digita em inglês conflitos na Europa. Vocês vão achar uma página onde tem as datas organizadas por séculos. Os conflitos na Europa, no continente europeu, datam até de antes de Cristo, entre estados, etnias, regiões. E aí, o que eu aprendi morando aqui esses 7 anos a pensar para mim e ter sim uma estratégia para lidar com isso, é que a vigilância que eu tinha no Brasil com relação à insegurança urbana, eu tenho que ter uma vigilância na Europa com relação à insegurança geopolítica. Se eu vivia no Brasil de alguma forma em alerta quando eu saía de casa em relação à insegurança urbana, eu aprendi vivendo aqui na Europa que eu preciso ter uma vigilância em relação à insegurança geopolítica. Não é entrar em pânico, não é criar uma paranoia, e aí toma cuidado com seguir notícia demais, ver notícia todo dia, ver influencers, ver rede social, cuidado, porque assim, de certa forma, pode não ajudar e pode piorar a sua percepção, e pode confundir os seus sentidos de urgência, de vigilância. O que eu tenho assim para recomendar, o que eu faço para mim, é ter um plano aqui em casa mesmo, um plano de contingência, um plano A, B e C, caso determinados fatos ocorram, o que eu vou fazer, né? Ter uma reserva também com relação à vida financeira. Isso aí, até eu comentei com a Nanda outro dia, é uma percepção que eu tenho. Por exemplo, muitos europeus, muitos alemães ainda guardam dinheiro em casa. Isso assim, o pessoal fala assim, nossa, que ultrapassado, que não sei o que. Eu falo assim, não, vamos tentar entender o contexto, vamos usar um pouco de hermenêutica e de, sabe, tentar compreender o que essa informação significa. Quando estoura uma situação de guerra, o Estado, ele declara a guerra e declara estado de emergência. O dinheiro ele é confiscado nos bancos, muito provavelmente para ser direcionado para meios militares. Então, o europeu ele é vigilante com relação à situação geopolítica. Agora, igual eu te falei, se você for na página da Wikipedia, né, sobre os conflitos na Europa, você vai ver os conflitos datados desde antes de Cristo. E todos os séculos tem conflito. Todos os séculos estourou conflito. E eu te falo mais, se você abrir lá, expandir, você vai ver que a Europa nunca ficou, pelo menos, não vou falar nunca não, mas dificilmente, nos últimos 2 ou 3 séculos, a Europa ficou mais de 10 anos, mais de uma década, sem ter um conflito entre estados, regiões ou etnias.
Antes da Ucrânia teve Geórgia, teve Kosovo, já teve Iugoslávia, entendeu? Então, assim, você veio morar na Europa, eu sempre falo isso aqui no canal, sabe? A gente troca os problemas, né? A gente aprende a lidar com determinados problemas em detrimento de outros. O que eu faço aqui é ter, por exemplo, eu tenho uma estratégia já desenhada aqui em casa de se Putin, por exemplo, fizer isso, eu não pago para ver, eu aciono meu plano B. Se o Putin invadir a Polônia, tô falando se vai, se com medo, se possível, não. Fato, ocorreu, eu aciono meu plano B. Beleza? Se uma extrema-direita pegar a maioria no parlamento, eu aciono meu plano B. É por aí que a gente vai, tá? A gente tem que ter a mesma coisa. No Brasil, você também não desenha planos A, B e C para lidar com determinadas situações de crise ou catástrofe. Mesma coisa aqui, tá bom? Então é isso, gente. Não precisa de paranoia, não precisa de medo. Só tenha um pouco de vigilância, os pés no chão, de entender que a Europa é um continente de muita violência geopolítica e que a gente precisa, como estrangeiro, como qualquer família que mora aqui, ter atenção a isso, entendendo que canais de notícia e rede social exploram o medo, exploram o sentimento de alerta, tá? Então é isso, beijão, fica com Deus, tchau, tchau.